A protagonista especial direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, conhecendo histórias de norte a sul desse Brasil tão inspiradoras. Fico muito feliz de ter aqui do meu lado a Carol Brasil, que é a nossa representante aqui, a embaixadora do CNMA do Norte e que tem tanta história para contar. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente, para te conhecer um pouquinho melhor, Carol. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço esse convite, né? Poder estar aqui para falar com você e também por ser embaixadora da região norte. É uma missão muito grande de poder transmitir tudo o que acontece, essa energia boa que tem aqui, né? Para o restante de uma região do país que está lá no extremo norte, né? Onde as pessoas pouco acessam, até pelas dificuldades geográficas, inclusive, mas também trazer essa voz de lá para cá. Então, acho que trazer um pouquinho de lá para cá também é muito importante. Então, é um prazer imenso estar aqui. Falando um pouco, Carol, desse seu papel, né? Como foi vir para o agronegócio, né? Como é que é essa história nesse nosso setor? Então, eu que venho de uma família de produtores rurais, né? Meu avô, minha avó, como plantadores de café no interior do Paraná. Meu avô também trabalhava com pecuária. Acabei casando com um médico veterinário, que na época ainda estava em formação, né? E a gente teve uma filha nesse meio do caminho. E quando ele terminou a faculdade, ele falou: eu vou morar em Rondônia. E eu meio que sem saber o que era Rondônia, onde era, como seria, né? Bom, esse dia chegou, ele formou e foi morar em Rondônia. E eu tinha que fazer uma escolha. Já tinha a Isabela pequena, ou eu ficava na casa dos meus pais, ou eu seguia esse caminho de saber o que era Rondônia, onde era, que pecuária era essa que tinha lá, que ele tanto queria ir para lá. E então eu resolvi ir lá conhecer e resolvi ficar. Falei, eu vou encarar esse desafio aqui, é gigante esse desafio, mas se está vindo até mim é porque é para mim. Então eu acabei ficando. E por algum período acompanhei ele na fazenda onde ele começou a trabalhar, ia, voltava. A Isabela acabou sendo criada nesse meio e quando ela tinha 4 anos ela precisava estudar, né? Começar a vida escolar dela. Então eu não podia mais acompanhar tanto. E aí também comecei a me organizar profissionalmente, que eu tinha um sonho de ser jornalista, mas pelo fato da gravidez na adolescência isso foi interrompido. E aí, após esse tempo, eu comecei a retomar isso lá em Porto Velho, Rondônia, e comecei a estudar, vim a fazer um curso técnico de locução e apresentação na área de jornalismo, e logo em seguida a faculdade de jornalismo. Então, deixei um pouco de lado essa parte do campo que eu acompanhava mais de perto para viver essa vida na cidade que eu tanto queria, que era o papel de jornalista. Como é que você vê a presença feminina da mulher dentro desse setor durante esses anos que você vem fazendo essa cobertura? É muito legal. Com relação à parte jornalística, então, o que eu consigo ver com esse olhar de comunicadora, eu vejo uma mulher que vem se descobrindo, né? Ela não está totalmente à mostra. Então, por isso que esses movimentos, por isso que esses eventos são muito importantes, porque trazem essa conexão que elas precisam. Então, seja um apoio, um reforço no que elas já fazem, um entendimento. Muitas delas não se entendem do agro por acharem que só fazem a parte administrativa e financeira. Como assim só? É a principal parte de um negócio, né? Que é a parte sustentável desse negócio, que é a parte econômica. Então, se não tem viabilidade econômica num negócio, não existe. Então, muitas vezes elas não se enxergam do agro por entenderem que elas só fazem isso. E não é só, é muito. Então, a gente vem com essa missão de prospectar isso para elas. Olha, vocês são muito importantes. Sim, e eu faço isso também. Então, dentro da nossa propriedade, eu atuo nessa parte administrativa financeira. Pouco estou lá no campo, quem está muito mais lá é o Rodrigo. Então, a gente tem uma parceria nesse sentido, né? Um arrendamento que a gente toca junto, agora com uma possibilidade de compra desse espaço, e a gente atua na pecuária de corte em Porto Velho, né? Com cria, recria e principalmente engorda. Então, eu precisei também me inteirar desse assunto, profissionalizar. Hoje eu sou especialista em agronegócio, porque fui buscar essa informação. Então, acho que é isso, sabe? A mulher ela tem que se entender como parte desse negócio. Eu costumo dizer que, além de marido e mulher, a gente é sócio. Então, entendam que vocês também são sócias desse negócio. Seja ele qual for, pequeno, médio, grande, pecuária de corte, de leite, grãos, uma agroindústria, enfim. Quando a gente causa esse entendimento, muda o comportamento marido e mulher, porque a mulher está muito mais inteirada do assunto que o homem domina. Então, para ele também é um orgulho dividir esse assunto
na mesa do escritório, no bate-papo entre os amigos. Então, essa mulher que passa a ser muito mais inteirada com os assuntos que antes eram só masculinos, agora passam a ser femininos também, passam a ser, e causam essa interação. Jaque, eu costumo dizer nas minhas falas que a mulher do agro, ela tem um papel fundamental no permanecimento na sucessão familiar. Então, o que acontece? Nós, mulheres, temos um papel agregador dentro da sociedade, dentro da família, que seria o de conciliar. Então, uma mãe, quando tem um conflito entre os filhos, o pai, N situações, o principal papel dela é colocar todo mundo embaixo da asa e resolver aquele problema da melhor maneira possível, certo? Então, como que a gente vai pensar no agro daqui para frente se não tiver essa mulher à frente do domínio desse posicionamento, de moderação de conflitos, de ensinamentos, né? Então, ela precisa se fixar no agro para que a sucessão realmente aconteça de fato. Não é só uma sucessão de papel. Eu recebi de herança uma propriedade, mas a mulher, o filho, não tem de fato um entendimento desse negócio. Então, a gente precisa trazer isso, buscar isso, resgatar isso, ensinar para ela que realmente ela é fundamental no processo de sucessão, porque é ela que vai abraçar tudo isso e colocar essa juventude à frente dos negócios. Exatamente, é muito bonito ver, né, você com toda essa experiência que você já traz. Se a gente falar hoje de desafios das mulheres no agronegócio, né, desafios e oportunidades com essa sua experiência, o que você traria? Quais os principais desafios e quais as principais oportunidades? Já que eu acho que a gente precisa disso, é de lugar de fala, muitas vezes. Então, por exemplo, por que a gente não é convidada para certas reuniões? Por que a gente não faz parte de algumas comissões? Por que a gente não é tão liderança quanto a gente espera? Assumindo presidências, diretorias, que aí sim eu acredito numa transformação. Claro que o dia a dia nosso é muito importante, então vão ter as mulheres que elas são líderes na comunidade delas, na propriedade delas, mas a gente precisa elevar esse nível, essa régua. Então a gente precisa de mulheres em locais e em postos muito mais decisivos. Então, para tomar uma decisão de várias oportunidades no agro, é preciso ter a presença muito mais de mulheres em conselhos, em diretorias, em presidências. Então, esse é o principal desafio, é chegar lá. É ter capacidade para, tanto quanto para ocupar esses espaços. Então, a gente muito fala sobre uma base da representatividade dessas mulheres, mas pouco a gente fala das mulheres ocupando o topo. E isso causa um medo, um estranhamento, sim, da sociedade e ainda da condição de muitos homens. Porém, como que a gente vai driblar isso? Com competência, com resiliência, que a mulher tem muita, com tirar a vaidade de muitos processos, que também acontece muito. Então, tudo isso sai de cena, é quando vai haver essa transformação. Então, o principal desafio é a gente se colocar, primeiro, perante a sociedade, em que a gente é muito bem qualificada para isso, e depois, de fato, ocupando esses lugares na sociedade. Muito obrigada por a sua participação aqui, obrigada por ser mais uma mulher, abrindo espaço para outras mulheres, trazendo com tanta clareza assim, né, esse caminho que a gente ainda tem aí para perseguir. A protagonista está aqui para isso também. Sinta-se sempre acolhida. O que você tiver de informações, traga para a gente. Com certeza, sendo uma mulher residente, né? Eu sou uma paranaense, mas moro em Rondônia há 25 anos. Eu trago essa voz da mulher da Amazônia que está lá, perdida em algum fundo de grota, vamos dizer assim, em algum rio, em algum tipo de isolamento geográfico que acontece, mas que precisa ser quebrado. Então, eu venho com essa missão de trazer essa voz. Uma coisa importante que a gente precisa discutir, falamos um pouco aqui no momento de fala, é que a COP30 vem aí. E as mulheres do agro de todas as regiões do país precisam estar alinhadas do que é a COP30, do que isso vai representar em Belém, no Pará, no ano que vem. E que a gente precisa estar alinhadas com falas, com propósitos e com objetivos em comum, independente de ser mulher, mas para o agro no geral brasileiro. Com certeza, o Canal Rural vai estar em Belém do Pará na COP30 e a protagonista estará lá com certeza, sendo essa voz da mulher do agronegócio. Obrigada pela sua participação, prazer te ter aqui.
E a gente fica por aqui, gente. Foi um projeto incrível ter a protagonista aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agro, ter tantas histórias aqui para contar, né? E encerrar em grande estilo com você, Carol, Obrigada, esse nosso processo de aprendizado, porque como você mesmo falou, né? A troca entre mulheres é muito importante, essa sororidade, o dar a mão, o estender e mostrar o caminho a seguir. Então, obrigada mesmo pela troca. Obrigada. E a gente continua por aqui nas nossas redes sociais. Então, se você não segue, pega o seu telefone, aponta para o QR Code, começa a seguir no Instagram, no YouTube, passa para as amigas e conta o que você está fazendo também, né? Bota o nosso @ lá, queremos mostrar mulheres de norte a sul desse Brasil produzindo com sustentabilidade, sendo líderes nesse nosso setor tão rico e tão importante para a nossa economia. Até o próximo programa. A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.